Olá, alunos, tudo bem? Bom, nós vamos iniciar nossa aula, né, de segunda-feira. Então, estamos aqui para iniciar. Vou deixar a sala aberta, tá? Para quando vocês quiserem entrar, então, fiquem tranquilos, tá? Qualquer coisa, quiser me interromper para fazer alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade, ok? Bom, vamos lá então compartilhar os nossos documentos, nossos arquivos. Bom, só para dar uma repassadinha na última aula que nós tivemos, né? Que foi o que a gente então fez a introdução sobre os répteis, então, né? Esse grupo de reptília, então, que são animais amniotas, então, tá? Então, falamos um pouquinho da origem aí, né? Dos padrões de fenestração temporal. Então, a gente vai dando uma passadinha aqui bem breve em cada um deles. Falamos aí a miniota e por que eles são aminiotos, né? Devido à presença do âmnion, então, nesse ovo que eles têm, também o alantoide, né? E além da casca desse ovo também, que permitiu que eles tivessem maior proteção, então, desses ovos, né? Em ambiente terrestre, tá? Falamos aqui algumas das adaptações dentro desse grupo de répteis também, além das outras que a gente já falou quais eram as características e adaptações que esses animais deveriam ter, né, na conquista do ambiente terrestre, e aqui também essas adaptações, então, que répteis mostram, então, né? E a descrição de cada uma delas e por que elas existem, tá? Dentro desse grupo. Que é a impermeabilidade do tegumento, né? Da pele, então, da respiração, do esqueleto mais forte. Falamos também da excreção urinária desses animais, né? Da reprodução, da fecundação. Então, a gente comentou tudo isso na última aula que nós tivemos, né? E falamos sobre o padrão de crânio dos aminiotas também, né? Falamos que existem diferentes crânios. Olá, Maria, tudo bem? Oi, Pro, tudo bem? Bem, você, bem-vinda de volta. Senti muito tua falta. Voltei. Acabei de sair do banho, por isso que eu atrasei um pouquinho. Não, tudo bem, tá? Fica tranquilo. E aí a gente falou, então, dos crânios diferentes, né, que a gente tem dentro do grupo dos aminiotas, que a gente fala que os aminiotas são os répteis, as aves e os anfíbios, e a gente comenta que dentro desse grupo de répteis nós temos, então, o crânio anápsido e o diápsido também, tá? Então, são dois tipos de crânio que nós temos dentro desse grupo de répteis que a gente vai falar, e o sinápsido, então, está mais relacionado ao crânio, então, dos mamíferos e dos ancestrais deles, tá? Falamos dos ossos, então, que faz parte desse crânio, tá? Para que depois a gente mostrasse, então, quais eram esses crânios, o diápsido, o anápsido e o sinápsido também, né? E falamos que esses padrões, né, de crânios, então, essas fenestras, elas estão relacionadas a quê? As diferentes, então, complexidades que essa musculatura vai ter em relação à maxila, né? Então, esses orifícios, eles promovem locais de inserção de musculatura. E isso vai, né, otimizar, então, a abertura, né, e fechamento dessa maxila, então. Então, explicamos lá, se vocês puderem, né, quem puder passar pela aula lá, seria bem legal. Esse aqui, esse slide não é o slide que eu mandei, mas vou mandar esse daqui, tá, gente? Porque eu formatei o meu
o meu computador e eu acabei, na pressa, acabei achando aquele lá que era mais velho. Mas esse aqui tem mais complementos, então, tá? Falando a respeito aí, algumas figuras a mais para que vocês olhem, tá? Então, a gente falou, então, que o grupo que a gente aborda de répteis e as aves também, eles vão fazer parte, então, do grupo chamado Saurópsida, tá? Aqui a gente já mostrou, então, dentro de reptília, a classificação que nós temos desses animais, e falamos que a subclasse anápsida dentro da classe reptília, então, a anápsida leva a gente a lembrar que não existe fenestra, então, nesse crânio, tá? Então, não existe nenhuma fenestra. Quem são os répteis que não possuem fenestra no crânio? As tartarugas, então, todo o grupo, né? Então, tartaruga, cágados e jabutis que formam, então, a ordem Testudine ou a Chelônia, né? Ou Quelônia, que a gente fala. A outra subclasse é Diápsida, então, Di2, então a gente vai saber que esses répteis, então, vão possuir duas fenestras temporais, então, tá? Então, bem diferente, né, dos companheiros deles aqui, dos quelônios, que não vai possuir nenhuma fenestra, então. Dentro dessa subclasse, falamos da superordem, então, Lepidosauria, e que ela está dividida em 3 ordens, então. A esquamata, que a gente vai abordar dentro de esquamata, lagartos, cobra de 2 cabeças, e o restante, aqui em outra subordem, as serpentes também, tá? E a ordem esfenodonta, nós vamos falar das tuataras, que são muito parecidas com lagartos também, tá? Mas tem o seu diferencial, por isso que é uma outra ordem totalmente diferente. E depois a ordem crocodília, né? Que a gente fala de crocodilos, jacarés e também os gaviais, tá, gente? Então, já vou até colocar aqui. Gavial. Opa, meu jeito tá terrível de clicar aqui. Aqui, vírgula. Isso, agora ficou certo. Pronto. Até salvar já. Então, aqui nós vamos ver esses 3 grupos, tá? Falamos também que a classe reptília é uma classe parafilética, e parafilético a gente determina quando um grupo fala de indivíduos, então, que possuem um ancestral comum, mas que não está incluindo todos os descendentes deles, tá, gente? E ele é parafilético por conta disso. Por quê? Porque sabemos hoje que as aves, elas são um grupo irmão dos crocodilos, tá? Dos crocodilianos. Então, o grupo aves teria que estar inserido dentro desse grupo reptília, tá? Chamar reptília quando incluir aves? Não sei, isso depois que eles decidirem, né? A gente não tem isso na literatura, mas já se registra que o grupo reptília, então, é uma classe parafilética, porque não inclui, né, o grupo aves. Então, não sei quando que vai ser mudado, né, isso aqui, porque aves não é um réptil. Então, teria que até mesmo mudar esse nome da classe, né? Então, a gente tem aí o grupo aves sendo o grupo irmão dos crocodilos, né? Então, especialmente quando a gente olha esse parentesco entre os crocodilianos e aves, eles são considerados um grupo monofilético, um grupo irmão, porque eles descendem, né, logo, assim, imediatamente de um mesmo ancestral. Você vai entender um pouquinho melhor na hora que a gente for lá para o cladograma, tá? Bom, então a gente fala aqui que arcossauros, né? Então, é um grupo também que inclui os crocodilos, os dinossauros, né? Incluindo as aves e os seus descendentes. E todos os parentescos aí, os parentes que também já foram extintos, né? A exemplo do pterossauros e outros
dinossauros, tá? Répteis e aves, os dois grupos juntos formam saurópsidas, tá? Ou a gente fala de sauropsídeos, que é face de lagarto, tá? Que é um grupo, então, amniota, que vai incluir os répteis existentes hoje, aves e seus antepassados fósseis, incluindo, então, que a gente já falou, os dinossauros e outros descendentes imediatos das aves. Aqui, olha, isso que eu falei para vocês, que eles são um grupo monofilético, então, crocodilos e aves, uma vez que eles têm o quê? Um ancestral comum aqui, tá? Direto aqui, não tá aqui, porque se tivesse aqui esse ancestral comum, seria todos um grupo irmão, tá? Aqui. Mas esse ancestral, ele vem um pouco para cá. Então, por isso que crocodilos e aves é um grupo irmão, então, sendo um grupo monofilético, descendendo de um mesmo ancestral comum, tá? Aqui essa divisão, anfíbios começa, répteis começa daqui, né, com testudines ou os quelônios, né, que são as tartarugas, eles só estão separados também, né, quelônios talvez não esteja puxado aqui, por quê? Por essa diferenciação que a gente fala aqui, as tartarugas são anápsidas, né? Tem essa diferença, então, em relação à fenestração do crânio, tá? Mas que ela, dentro das outras características, ela também é amniota e também é inserida como um réptil. Quando a gente olha aqui também essa classificação escrito réptil, né? Reptília aqui, está incluído, então, os quelônios, está incluído aqui os lepidossáurios e crocodiliano, ó, só vem até aqui e não puxa aves junto. Então, por isso é que a gente fala que ele é um grupo parafilético, porque não está incluindo aves, tá? Então, vamos aqui. Em relação, né, cladograma dos amniotas e seus grupos monofiléticos, então, vamos ver aqui em relação à fenestração também, né, falando aqui, ó, então temos o crânio anápsido, que está indicando, né, as tartarugas, não tem nenhuma outra fenestra, nenhum outro orifício, a não ser a da órbita, né, ocular, isso não conta, enquanto que depois já está mostrando aqui os sinápsidos, que é dos mamíferos, né, com uma fenestra temporal. E aqui, olha, a gente vê que inicia o quê? Os diápsidos, então, tá? Diápsido com duas fenestras, então, temporal no crânio, então, tá? Que inclui, então, dos lagartos, as tuataras, os lagartos, as serpentes e para frente, tá? Aqui mostrando o porquê de um grupo monofilético, seria um monofilético pegando o seu ancestral e de tartarugas até aves, tá? E sendo considerado parafilético, então esse grupo de répteis excluindo aves, então, não incluindo aves aqui, tá? Aqui, polifilético, né? Alguns, esse daqui a gente até vai ver depois quando a gente falar, tá? Mas a gente já até falou um momento ou outro, nem vou falar, porque senão vai misturar aqui com répteis aqui e não precisa agora, tá? Aqui falando então dos sauropsídeos, né, que eles vão se diferenciar, então, dos terapsídeos, que são fase de besta, né, que inclui o quem? Os terapsídeos já são os ancestrais dos mamíferos, tá, gente? Os amniotas são um grupo de vertebrados terrestres, que vai incluir os mamíferos, que são os sinápsidas, e os sauropsídeos, que são, então, répteis dinossauros. Então, esse grupo amniota, ele está incluindo os dois grupos, sinápsida, né, e saurópsido, devido a esse fato de possuir âmnion, alantoide nos ovos, né, ou
se a gente lembrar de mamífero, mas mamífero é vivíparo, né? Mas nós temos o âmino, o alantoide da mesma forma, tá? Os representantes desse grupo compartilham uma inovação evolutiva fundamental para a vida no ambiente terrestre, que é o ovo amniótico. Grupo monofilético maior, a miniota, né? Então, a gente tem aqui uma classificação resumida de quem são os aminiotas. Então, é a classe sinápsida, que vem desde os sinodontes, né? Que são sinapsídeos também, e que serve aí é um grupo, então, que serviu de transição de um réptil lá primitivo e os mamíferos também, tá? Classe mamália entra aqui dentro, então, classe saurópsidas, né? Que dentro de saurópsida a gente tem tartaruga, vai ter diápsida aqui, então, são as tuataras, lagartos e cobras, e também nós vamos ter os crocodilos e aves. Aqui foi também um outro cladograma que eu mostrei, né? Que lá desde quando a gente viu então essa transição então da água para a terra, né? Tivemos os primeiros anfíbios primitivos e que nós temos descendentes até hoje, tá? Aqui só está representado pelo sapo, mas a gente sabe que tem também as gimnothiona e também os caudata, que são as salamandras, tá? Logo depois, correndo para cá, a gente já vê, ó, que a partir, então, também desses anfíbios primitivos, nós temos os primeiros répteis primitivos. Répteis primitivos vêm aqui e olha como que nós temos descendentes atuais de répteis aqui e, num momento aqui, nós também temos, então, os sinodontes, que a gente pode falar porque nós temos aqui o primeiro mamífero primitivo. Então, compartilha com um réptil primitivo, que é o sinodonte aqui, né? Indo para répteis, indo para mamíferos e indo para outros grupos aqui também, que a gente acaba vendo que depois de répteis, existe aqui, olha, um ancestral também compartilhado entre os dinossauros. Dentro de dinossauros, nós temos aqui um ancestral compartilhado para aves também. Olhando assim, fica bem complicadinho, né? Mas, filogenia, ó, um ancestral comum, onde nós temos anfíbios, mas esse ancestral também compartilha, então, um ancestral comum aqui para todo esse grupo aqui, tá? Só mais isso aí. E falamos de algumas das características, então, gerais que esses répteis vão apresentar, né? Que eles são ectotérmicos, que eles estão presentes muito mais em regiões tropicais, né? E também desérticas, tem muitos adaptados, que uma grande parte é terrestre, mas nós temos muita radiação adaptativa, que nós temos, então, répteis, mesmo sendo considerados, né, a maioria terrestre, nós temos alguns vivendo estritamente em ambiente aquático. Nós temos a serpente marinha, que é estritamente, né, vive dentro do mar, é marinha, vive dentro da água, e alguns outros que vai procurar água, mas só por um fato de ainda, né, trazer aquela herança ancestral de que eles pertenciam à água. Como se a gente olhar jacarés e crocodilos, né, que vivem dentro da água, mas as outras atividades, né, a reprodução e tudo mais, tudo isso acontece em ambiente terrestre, né? E que eles estão totalmente adaptados também a esse local, tá? Aqui também, olha, temos alguns lagartos, né? Maioria terrestre também e arborícolas também, e algumas tartarugas também, que a gente falou que tem tartarugas que são marinhas, mas que no momento de reprodução, elas vêm para o ambiente terrestre para deixar seus ovos, deixar sua prole lá também, tá? Vamos ver aqui, o que mais?
A excreção, a gente falou que ela é uma urina concentrada, uma vez que esses animais, ao se adaptarem ao ambiente terrestre, eles não podem gastar muito a água, né? Não, para não se desidratar. Então, essa excreta é extremamente uma economia de água, né? Então, normalmente eles vão ali eliminar alguns cristais, mesmo insolúveis, né? Ela é bem sequinha, vai utilizar pouquíssima água e é então do tipo do ácido úrico, né? Que é menos tóxico e que utiliza aí bem pouca água mesmo do corpo para que seja eliminada essas concentrações, então, de excreção, tá? Aqui, então, os hábitos de vidas que eles possuem, né? Bastante variado, e mostramos também quem são os representantes desse grupo, né? Que são os crocodilos, os jacarés que nós temos aqui, as tartarugas, cágados e jabutis, lagartixa, que a gente está acostumado, né? As tuataras, temos as serpentes, então, e faltou o que aqui, gente? Deixa eu ver. Ah, faltou pôr uma figurinha do gavial, mas acho que a gente tem lá na aula que a gente mostra depois, tá? Aqui nada, aqui não vamos comentar nada. Então, vamos para outra aula que é de hoje, então, que a gente já inicia falando, então, dos primeiros répteis, então, e falando dos quelônios, né? Que são as Essa é a primeira aula de répteis, né? Isso, isso. Lá só foi mais a introdução, né? Falamos mais sobre as características gerais, e aqui nós vamos falar específico, então, desse grupo de répteis, tá? Então, nós temos essa subclasse dentro da classe reptília, tá? Que são os testudines, ou chamado de Chelonia, que são as tartarugas. Temos uma outra ordem, a Captornida, mas que ela já é extinta. Então, o que nos sobra falar é dos testudines, então. Então, essa ordem é representada, né, por cágados, tartarugas e jabutis, e a gente vê aqui que os tamanhos são bastante variados, né, desde muito pequenos, que a gente cria ali como pet dentro de aquários, né, ou mesmo ali no quintal, mas que existem outras tartarugas enormes também, né? E aqui só para lembrar que nós estamos tratando desse grupo, e esse grupo é considerado, então, a subclasse anápsida, por quê? Porque não possui a fenestra, então, aqui no crânio, né? Nesse padrão de crânio. Então, não existe aberturas temporais neste animal, tá? Bom, então, temos aqui as tartarugas, os cágados e os jabutis, e são os únicos répteis, então, que possuem uma carapaça que é embutida no esqueleto, né? Então, permitindo ao animal se esconder inteiramente dentro dela. Aqui nós vamos ter esses indivíduos sendo de água salgada, de água doce e também de ambiente terrestre, né? Então, bastante variada a adaptação desses répteis, então, a 3 ambientes aí diferentes, né? Não sei porque que eu escrevi aquático 2 vezes aqui, hein? Estava empolgada. Olha aqui, então temos Aquáticos. Bom, Pronto, deve ter alguma coisa, porque também tá terrestre e terrestre. mas eu devia ter separado só aqui, ó, aquáticos e terrestres. Envoltos por uma carapaça, então, né? Essa carapaça vai servir de armadura, tá? Então, nós chamamos de carapaça, que é a parte de cima, tá, gente? E uma outra aqui embaixo, e essa parte ventral aqui a gente chama de plastrão. O casco, né, a gente chama de casco ou carapaça, e ela é composta por 2 camadas, então, tá?
Existe uma camada mais externa, que ela é bastante rígida e tem muita queratina. E essa queratina sempre é acrescentada por baixo, tá? E depois nós temos o quê? Uma camada interna que é óssea. Isso quer dizer o quê, gente? Que eu tenho a fusão das costelas, vértebras e ossos dérmicos ligados ao casco. Então, o esqueleto está totalmente ali, ó, colado, então, a esse casco, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui é que a gente tem, olha lá. Então, eu tenho ali a carapaça mais externa, né? Que normalmente essa queratina, ela parece até aquelas placas, tá? Essas placas, elas podem sofrer abrasão, né? E por isso que elas vão sendo adicionado, então, material, porque desgasta. Porque esse animal vai andar no ambiente, vai sofrer desgaste, e normalmente eles são, então, repostos, então, quando eles estão mais finos ou desgastados, tá? Então, e aqui a gente pode ver como que essa segunda camada está o quê? Colada a essa carapaça. Então, o esqueleto desse animal é colado. Se eu arranco a carapaça, eu estou arrancando a coluna vertebral junto, tá? Bom, aqui, então, olha, nós temos 13 famílias divididas em 2 linhagens, que é o que diferencia o grupo, então, dos quelônios, tá, gente? Que é a subordem Cryptodira e a subordem Pleurodira. Cryptodira por quê? São chamadas as tartarugas marinhas atuais, porque essas tartarugas, gente, elas escondem a cabeça retinho para dentro. Ela só, né, entorta e ela consegue esconder a cabecinha para dentro. Enquanto a pleurodira, ela não consegue fazer isso aqui, ó. Então, o que que ela faz? Ela entorta do lado a cabeça, tá? É somente essa mudança, então, que nós temos para que, então, seja dividida em 2 subordens, então, esses animais. Aqui, olha, mostrando, por exemplo, a pleurodira, que não consegue colocar, então, a cabeça em um só lance para dentro. Então, ela põe do ladinho e fica escondidinha. Enquanto a criptodira, né, então, ela só entorta ali e consegue, então, esconder e retrair, então, essa cabeça para dentro. Prof, o mais comum é essa que consegue retrair, né? Oi? A mais comum é essa que consegue puxar, né? A Então, cabecinha. Ou não? falam aqui que é mais as marinhas atuais, as tartarugas, que conseguem mais esconder. Se a gente for ver Uhum. os jabutis e tudo mais, vai ser mais assim. Nossa, eu não sabia disso. É, Que então, diferente. olha lá, ó, tem outra tartaruga aqui, por exemplo, ó, que é a mata-mata, né? Ela parece que tem a cabecinha toda espinhudinha, que ela também é pleurodira, então ela esconde do ladinho também essa cabeça, tá? Então, essa daqui é só encontrada no hemisfério sul, na Austrália, na América do Sul, na região amazônica, América Central, e são chamados de cágados, então, tá? Essas diferenças depois nós vamos ver como que a gente diferencia melhor o que é uma tartaruga, o que é um cágado ou o que é um jabuti, então, tá? Então, criptodira, tartarugas marinhas, olha, né, que as esconde, então, que vivem somente em oceanos tropicais e temperados também. A maioria dessas espécies vivem na terra, lagos e rios. São aquáticas e terrestres, e na América do Sul, e somente terrestres na África. Então, a gente tem tartarugas que são aquáticas e terrestres na América do Sul, e temos somente criptodira terrestre na África. Não temos criptodira, né, tartarugas, né, que vivem
no ambiente terrestre lá na África. Para falar desses animais, da respiração, a respiração deles é pulmonar, né? Então, a gente sabe que uma das adaptações desses animais para o ambiente terrestre é, então, a presença do pulmão, tá? A carapaça é dura e vai estar fundida a costela, e ela não permite a expansão do tórax, né? Então, eu tenho o quê? Essa carapaça rígida. Então, ela não permite que esse animal expanda, né, toda essa parte torácica aqui para fazer uma respiração. Então, conta muito com músculos abdominais e peitorais, né, extremamente fortes aí, que vão atuar como um diafragma, tá? A boca, além disso, para otimizar, então, né, a presença dessa capa, dessa carapaça, que ela dificulta, então, né, tem a boca vascularizada, então, também pela boca, ela tem a capacidade de fazer troca gasosa, tá? E também a cloaca. A região da cloaca também é outro local que é extremamente irrigado e capaz de captar oxigênio também. E principalmente elas usam muito essa região também para quando elas estão em ambiente aquático. Limitação do fluxo sanguíneo para os pulmões, ó, durante os períodos de apneia, que é os momentos que ela não respira enquanto está nadando, então, pode permitir um uso mais frequente da reserva pulmonar de oxigênio. Para que o animal... Elas conseguem nadar bastante sem respirar ou Ah, não? nada. As tartaruguinhas pequenininha até não, mas tartaruga marinha tem um tempo bem mais longo de respiração. Mas elas sempre nadam para cima, voltam para... Mas elas fazem essas outras reservas também, mas nadam bastante, sim. Para que o animal possa mergulhar, permanecer mergulhado algum tempo sem respirar, o organismo também baixa muito o metabolismo, né? Para usar menos. Então, olha lá, se o coração bate mais devagar, então necessita, né? Também vai fazer menos passagem mais lenta no pulmão e vai exigir também menos oxigênio. Então, é chamado de braquicardia, né? Então, em que o fornecimento de oxigênio é auxiliado por um tipo de respiração acessória que vai ser feita lá, ó, pela faringe, a boca, que é bastante, né, irrigada que pode captar esse oxigênio, e também a cloaca, que vai auxiliar. Aqui a gente tem, então, como é que esses músculos, né, estão ligados, então, a esse animal até a carapaça, para ajudar realmente liberar um pouco mais de ar, tá? Para que esse oxigênio possa entrar no pulmão com mais facilidade, uma vez que essa carapaça, né, e embaixo é muito rígido, né? Embaixo é lógico que é um pouquinho, ó, tem alguns que é extremamente rígido aqui embaixo. Então, isso não expande. Então, o que consegue fazer com que tenha um pouquinho mais de expansão para que, né, esse pulmão se encha com mais facilidade é a presença da musculatura, então, olha, que está distribuídas, né, aos membros, aos ossos aqui, para que elas ajudem, então, a fazer esse aumento de cavidade, essa pressão, né, otimizar essa pressão para entrar no pulmão. Além de utilizar, então, algumas superfícies, então, na boca e também na cloaca como acessórios, tá? A audição é bem desenvolvida, ouvem bem, tem bom olfato também, a visão é aguçada e elas veem em cores, capacidade de orientação, então eles são migratórios por excelência, é por isso que a gente tem as tartarugas sempre indo lá, né, para Fernando de Noronha, que é um dos berçários lá
principais de tartarugas, né? Da Chelonemidas, que é uma tartaruga marinha, as tartarugas verdes, né? Então, elas têm essa capacidade de orientação para migrar, né, dos oceanos até, então, o local de desova, usam os oceanos para alimentação, usam os oceanos para fazer, então, a sua fertilização, mas no momento, então, de fazer, então, essa ovoposição, elas procuram o ambiente terrestre. A maioria das tartarugas são mudas, tá? Algumas espécies vão, sim, emitir grunhidos, principalmente durante o acasalamento, e deixei aqui para vocês que alguns cientistas do INPA já identificaram 6 tipos de sons aí emitidos em diferentes ocasiões, como para que os filhotes não se percam no caminho de casa. Então, existe aí uma vocalização também. Alimentação, olha, espécies de água doce terrestres são onívoras, isso quer dizer que elas comem de tudo, tá? Pode comer dos mais diversos alimentos. Alimentos são peixes, vegetais, frutos, tá? Algumas vão ser estritamente vegetarianas. Espécies aquáticas já vão fazer essa alimentação muito mais carnívora, né? E alimentam-se de animais variados. Então, pode ser peixes, podem ser crustáceos, né? Pode ser os mais diferentes animais aí utilizados, então, para moluscos, olha. Então, dependendo da espécie, a gente tem uma variedade aí bastante grande das escolhas alimentares, então, que elas vão ter, tá? Deixei aqui também. Incluído esponjas, né? A gente tem essa tartaruga aqui que come esponjas e só elas, porque esponja tem bastante espinhos, né? Lembra das espículas, né? Que a gente falava que as esponjas têm, mas elas aí é bem tranquilo para elas esse tipo de alimentação. Ausência de dentes na mandíbula, tá? Os fósseis mais antigos do Triássico, então, possuíam pequenos dentes, mas esses eram localizados no palato e a mandíbula era desdentada. Então, no palato, como se fosse lá no céu da boca, mas no finalzinho mesmo, né? No meio da boca, presença de alguns dentes. No lugar dos dentes, as tartarugas modernas vão possuir, então, placas córneas, tá? Que vão cobrir essa mandíbula superior e inferior. Nas tartarugas carnívoras são pontas aí bastante afiadas, cortantes, e que vão funcionar como tesoura. Inclusive, já fizeram diversos estudos e medição de força de mordedura, e está bem associada a forças aí utilizadas por alguns tubarões, de muita força mesmo, tá? Então, a gente pensa que, né, às vezes elas comem devagarinho, então que mordem muito fraquinho, mas né, é só engano. Existem até mesmo uma tartaruga aquática nos Estados Unidos que ela é terrível, ela pode cortar um braço ou uma mão fora. E aqui, né, a tartaruga, principalmente falando de alguns tipos aí, né, que preferem alimentos mais gelatinosos, como aqui como é que é o nome? Viva? Águas vivas, né? Isso, exatamente. Um quinidário aqui, olha só, eu lembro do quinidário e não lembro de água viva. Só que a água viva não queima? Oi? Só que a água viva não queima? Ah, mas ela já, ó, ela tá comendo, elas são espertas. Não, para elas não. Tem alguns animais que são mais imunes, né? Então é bem que nem aquele peixinho palhaço. Ele também, ele vive escondidinho e para ele não acontece nada, né? Bem interessante. Uhum. E esse hábito desses alimentos, então, mais gelatinosos, é muito complicado, porque muitas vezes, quando elas acham sacolas, elas confundem muito, porque a sacola
né? Até esse bichinho ele não vai, ele enxerga ali tudo, mas para ele não tem esse raciocínio de discernir o que é uma água-viva e o que é uma sacola, né? E isso aqui acaba realmente muitas morrendo porque vai fazer uma obstrução mesmo no canal, né, intestinal ali no trato digestório desses animais. Infelizmente, muitos deles acabam morrendo por isso. Aqui falando, né, dessa coluna aí vertebral interior na carapaça, que ela é fusionada mesmo, tá? E aqui vou passar por cima, porque isso aqui eu não cobro, tá? Mas mais para que vocês vejam que existe um arranjo realmente, né, de placas, então, nessas carapaças das tartarugas, tá? E que elas têm as suas identificações, tá? Elas são diferenciadas em alguns grupos. Então, enquanto aqui a gente tem, olha, no plastrão, que é a parte, então, ventral, nós temos aqui uma placa diferenciada, em outros grupos a gente não tem. Enquanto a gente tem aqui essas placas, né, mais quadradas, aqui a gente tem essas placas mais alongadas. Então, isso aqui, ele serve muito, esses padrões aqui, para se fazer a identificação também desses animais, tá? Aqui mostrando, né, que usou 8 placas medianas, 8 ossos costais. Então, tudo isso realmente vai caracterizar, né, uma espécie ou um grupo, então, dentro desses animais, dependendo de como vai se mostrar esses osteodermos aí da carapaça ou do plastrão também. Aqui de outros, né, explicando tudo certinho. Aqui, olha, somente tartarugas fêmeas saem da água para desova, né? Como eu falei para vocês, principalmente as que são marinhas, elas vivem o tempo todo na água. Então, só voltam nesse momento terrestre para fazer a desova. Ela não vem acompanhada do macho para ter a fertilização, a fecundação e aí fazer a desova. Não, isso acontece tudo em ambiente marinho, tá? Então, ela vem nesse momento para a desova. Então, são ovíparas, tem produção de ovos e a fecundação, ela ocorre internamente. Enterram os ovos nos solos, né? Que vocês estão cansados de ver, né? E mostrar, então, na televisão, elas cavando e ficam lá por horas e horas cavando, cobrindo os ninhos também. Os ovos têm casca mole, e é por isso que é necessário recobrir para ajudar também na proteção desses ovos, tá? Ovos mais mole, as aquáticas, e ovos de casca dura, quando a gente fala de jabuti, né? Que é mais terrestre, então esses ovos já estão mais adaptados e a casca é muito mais sólida. Ausência de cuidado parental, uma vez que a gente sabe que ela vem, bota, cobre e ela então volta para o ambiente marinho. E esses filhotes, esses ovos ficam lá na terra, né? Então não existe cuidado parental. Esses ovos, assim que eclodem, né? Esses pequenos saem então saem para cima da areia e vão ao encontro da água aí, que já é uma característica inata, já está neles, eles sabem que eles têm que ir para o ambiente aquático. Órgão copulatório simples dos machos. Em algumas famílias, a temperatura vai determinar o sexo também dessa prole, né? Então, a temperatura, umidade, concentração de oxigênio e até de gás carbônico também vai influenciar no desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem que temperaturas extremas, sejam elas muito quentes ou muito frias, vão ser letais para esses embriões, tá?
a gente tem, quando a gente tem uma temperatura mais alta, né, verão e tal, mas que não seja extremamente alta, quem vai nascer mais vão ser as fêmeas, tá? Que tem o sexo de maior porte. E quando essas temperaturas são mais amenas, tá? Está mais fresco, os machos vão predominar, então, diante dessa quantidade de ovos que foi colocada. Tem uma vida longa, 14 ou mais anos, né? Algumas podem chegar de 30 anos de vida, 100 anos de vida, dependendo aí do grupo que a gente, da espécie que a gente estiver falando, tá? Ciclo de reprodução ocorre de intervalos de 1, 2 ou 3 anos também, né? Isso vai depender das espécies e condições ambientais. Uma fêmea, 3 a 7 desovas por temporada, intervalos de 10 a 14 dias, e são colocados até 130 ovos por desova. Então, bastante, né? Bastante, mas tem muita perda desses ovos, tem muita, como é que a gente fala também? Muita predação. Esses pequenos, quando saem dos ovos até chegar lá no mar, eles são extremamente predados por aves também. Então, dá uma dó, né? Então, tem que ser realmente uma luta pela vida. Então, por isso que essa quantidade de ovos aqui, ela tem que ser, assim, bastante intensa mesmo. Maturidade, olha, então algumas vão chegar à maturidade com 7, 8 anos. Então, essa maturidade, ela ocorre muito tarde, né? Então, existe um tempo que bastante grande de vida sem ela se reproduzir, que ela pode morrer durante esse tempo. Então, ela pode não ser produtiva, ela pode ser predada, né? Ela pode adoecer. Existe muito problemas de fibropapilomatose, que é um câncer, é tipo de um câncer, né? Em tartarugas marinhas, principalmente, e que essa maturidade aqui muito distante, então muitas vezes fazem com que essas tartarugas, e mais levando em relação também a poluição, né, que a gente tem, faz com que grande parte dessas tartarugas morram mesmo sem ter ainda se reproduzido. Maturidade sexual das tartarugas marinhas ocorre de 20 a 30 anos de idade, outras entre 11 e 16, então depende muito, é bastante variado entre as espécies. O acasalamento vai acontecer no mar, em águas profundas ou costeiras. A fêmea escolhe um entre vários machos e o namoro começa com algumas mordidas no pescoço. Esse povo gosta de se machucar, né? Né, Maria? E a cópula varia de horas e a fecundação pode ocorrer por vários machos, então, tá? Então, por isso que também garante, né, uma grande quantidade ali de ovos, então, fertilizados para depois. A fecundação é interna e a fêmea armazena. Então, é por isso que ela pode 2, 3 vezes fazer, então, essa deposição dos ovos lá no ambiente terrestre. Aqui, umidade, né? A gente já falou aqui, a umidade afeta o desenvolvimento embrionário. Maior umidade, filhotes maiores metabolizam todo o vitelo. Maior sucesso na fuga de predadores. Quando tem uma menor umidade, os filhotes são menores, sobra vitelo no ovo, então acaba não usando muito, eclode muito rápido e eles têm menos sucesso na hora da fuga. Uma vez que são menores, então vão ser mais lentos, né? Então tudo diminui. E essa umidade, ela é desejada porque uma vez que os ovos deles, muitas vezes, né? De algumas são ovos moles, né? Então, mostrando o ninho aqui de uma tartaruga, a eclosão, então, dessas tartarugas. E aqui chegamos para dar uma olhadinha, então, nas diferenças, como que a gente identifica aí um pouco esses indivíduos, então, do mesmo grupo, né? Então, a gente tem o cágado, né?
que ele é semiaquático, então vai fazer uso da água e também do ambiente terrestre, só que ele é o quê? De água doce, cágado sempre de água doce. Então tem o casco mais achatadinho, o pescoço é bem comprido e dobra lateralmente. Então eles são pleurodídeos, tá? Para recolher, ou Desde quando eles nascem, o casco já é durinho? já é mais durinho. Aham. Sempre é durinho. Aham. E para recolher, vão recolher esse pescoço, né, lateralmente e são confundidos com as tartarugas, pois possuem, para recolhê-lo, desculpa, confundidos com tartarugas porque possuem unhas, tá? E as tartarugas, ó, tem casco mais altinho do que o cágado, né? Não dobram os pescoços, então ela é criptodira, esconde a cabeça direto para dentro, então não tem unhas, patas em forma de remo, que é o que a gente pode ver, porque isso aqui mostra que ele é estritamente aquático, então é uma forma da gente reconhecer que ele é aquático, porque vai usar realmente como remo, tá? Então, são as tartarugas de água doce e também as águas marinhas. O jabuti, esse casco é bem alto, bem diferenciado. A gente também vê através dessas patinhas aqui que elas são diferentes, ó, não tem nem como, né, ver aqui que parece igual, parece patinha de elefante mesmo, por isso que fala que elas são redondinhas, tá? E que é diferentes do cágado, porque o cágado tem unha. Tartaruga não E tem todos unha e eles o jabuti também não. Oi? colocam. E todos eles, os três, Ah, colocam, tipo, ovinho em algum lugar e esconde ou é só da tartaruga marinha isso? mais de tartaruga, que é mais aquático, e o ovo tem a Uhum. casca mais mole. Que nem jabuti, que é estritamente, olha, terrestre, o ovo dele é bem mais rígido, tá? Aqui eu não sei te informar com certeza, mas eu acredito Uhum. que também seja já mais duro, porque ele também vai fazer em ambiente terrestre, né? Porque ele usa, assim, água doce, mas ele também é terrestre, tá? E Ah, toda tartaruga é marinha. oi? Toda tartaruga é marinha. Não, a gente tem aquelas tartarugas de Galápagos lá que não são marinhas, são Ah, de água tá. doce. É. Aí elas vão ter patinha mais diferente e tudo mais, mas Mas são todas são enormes. aquáticas, né? São grandes, Todas tudo. tartarugas. Uhum. Tá. Aqui mostrando, só algumas espécies, acho que é isso aqui, olha, né? Mostrando o cágado comum, mostrando o jabuti e mostrando a tartaruga verde. Então, retração da cabeça no casco, não dobra o pescoço lateralmente, então o jabuti pode esconder direto também, e o cágado, então, esconde do lado, tá? Aqui falando em relação ao casco, né? Tem o casco, as patas em forma de remo, então algumas coisas mostrando realmente casco alto aqui e aqui mostrando do jabuti, jabuti, isso, jabuti, então com carapaça menos espessa do que a do jabuti. Jabuti tem, ó, mais uma coisa, a carapaça do jabuti é muito mais grossa. E realmente a gente vê aqui, né, do que essa daqui. Então tem a Uhum. carapaça também que pode entrar como um diferencial, então, a respeito da gente diferenciar um cágado e um jabuti. Mas é mais fácil olhar pela patinha quando é cágado e jabuti, né? Que a gente vê que o cágado realmente tem a patinha redonda e não vai ter unha, enquanto o jabutizinho tem essas mãozinhas mesmo aqui, é mais achatada as patinhas. Aqui mostrando então as tartarugas marinhas, oitava espécie de tartaruga negra do Pacífico, né? Isso aqui é sobre essa espécie aqui da quelônia. Então, tem várias espécies
dessa quelônia, né? E que eles já conseguiram ali identificar uma diferença dessas tartarugas, tá? Então, várias aqui falando, inclusive eles encontraram essa outra tartaruga negra, chamada negra aqui, e para poder identificar ela mais adequadamente, né? Então, enquanto nos chega isso, olha, considerada por enquanto como subespécie da tartaruga Midas ou então dessa agazige. Bom, é isso aqui, dona Maria. Eu mando daqui a pouco a gravação e mando esse arquivo também, tá? E troco aquele arquivo lá pelo novo, tá bom? Beleza, tá bom. Obrigadão de ter aparecido, tá? Beijo. Imagina. Beijo, boa Até noite. mais. Ah, eu ia falar da formativa. Acho que dá tempo Tá. ainda. Como tá só nós duas, a reunião fica grande. A formativa estava marcada para eu mandar sábado, tá? Vou ver se eu já monto ela agora, mando para vocês e eu marco 7 dias a partir do momento que eu anexar, tá? Beleza. Mesmo que ela esteja no plano lá no sábado, mas vai valer a partir do que eu anexar. Tudo bem? Beleza. Beleza. Então tá. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau.